A Holanda, um dos países mais ricos da Europa, é um país ameaçado. Grandes inundações atingindo milhares de quilômetros quadrados já provocaram milhares de mortes. Mas os holandeses estão reagindo. Estão construindo uma série de mega-estruturas únicas e complexas, com o objetivo de conter o mar. Juntas, são as maiores e mais sofisticadas defesas contra inundações já construídas. Obras incríveis. A Barreira do Mar do Norte. O Reino dos Países Baixos, mais conhecido como Holanda, é um dos países mais densamente povoados da Europa. Também é o terceiro maior exportador agrícola do mundo. A terra é preciosa aqui, mas os holandeses levam a vida no limite. Quase um quarto do país fica abaixo do nível do mar. Antigamente, o país era um pântano, uma região reivindicada do feroz e imprevisível Mar do Norte. Há séculos, a população trava uma guerra com a água, tentando defender suas terras. Mas toda vez que seca, a terra vai afundando lentamente. Ao mesmo tempo, as mudanças climáticas fazem o nível do mar subir. Atualmente, o assustador é que não existe nenhuma nação ocidental correndo um risco maior de ser tomada pelas águas do que a Holanda. A resposta holandesa foi então radical: construir uma série de barreiras gigantes para conter o oceano. Essas defesas hoje ocupam toda a extensão do país. As estruturas variam de antigos diques de terra até eclusas complexas, barragens gigantes e isto, o mais moderno sistema de proteção contra o mar, uma barreira retrátil, que é talvez a mais complexa defesa oceânica já construída. Cada um dos portões tem quase o tamanho da Torre Eiffel. Nos últimos 50 anos, a Holanda gastou inacreditáveis 2,5 trilhões de dólares na proteção contra enchentes. Para o futuro, a expectativa é de gastar mais 25 bilhões de dólares neste século. Todos os gastos, segundo eles, visam manter seus pés secos. Mas por quanto tempo eles conseguirão conter o mar? Novas evidências indicam que essa coleção espetacular de barreiras talvez não seja suficiente para salvar o país. Os efeitos conjuntos das mudanças climáticas, a elevação do nível do mar e afundamento constante das terras talvez representem um desafio grande demais para ser combatido. O oceano é uma das coisas que não conhecemos e não sabemos o que vai acontecer amanhã, daqui a 1000 anos ou 10.000 anos. Há séculos, os holandeses vêm travando uma guerra contra a natureza, lutando para que o mar devolva suas terras. Com o uso de moinhos de vento e bombas, pântanos litorâneos foram drenados e transformados em terras férteis. Diques de terra cercam as fazendas e impedem a entrada da água. Tudo começou numa escala bem pequena. Proprietários rurais sentiram a necessidade de drenar suas terras e se dispuseram a pagar o preço por isso. No fim do século XIX, havia cerca de 10.000 moinhos de vento drenando e recuperando terras dia e noite. Atualmente, o país tem 16 milhões de habitantes em uma área menor que o dobro de Nova Jersey e possui algumas das terras mais férteis e produtivas do planeta. Mas, infelizmente para os holandeses, o domínio das técnicas de drenagem só agravou o problema das inundações. Constatou-se que a terra drenada afundou 50 centímetros no último século. A remoção constante da água faz a terra e a turfa secarem, e quando isso acontece, ela encolhe e afunda. Se a terra afunda, temos que bombear cada vez mais água para manter os pés secos. Os 5.000 quilômetros de rios e canais têm lutado para conter o fluxo de água na Holanda ao longo dos séculos. Mas o futuro parece ainda mais molhado. A previsão é de que a quantidade de água entrando no país do mar, dos rios e do céu vai apenas aumentar. No futuro, esperamos chuvas mais intensas e esperamos também um aumento no nível do mar. Tudo isso em conjunto com ventos mais fortes significará mais ataques às defesas contra as enchentes.
Com mais de 2.400 quilômetros de diques sob ataque, desmoronamentos acontecem. Os holandeses estavam cansados de perder para o oceano. Para reagir, decidiram erguer uma estrutura de dimensões sem precedentes. Uma das barragens mais longas do mundo para reter o mar antes que ele atacasse mais uma vez. O plano é construir uma muralha de 30 quilômetros diante do tempestuoso Mar do Norte, contendo o oceano e, ao mesmo tempo, transformando a água atrás da muralha num lago de água doce, sem ondas e sem riscos de inundações. Em 1927, tem início a construção de uma das mais longas e caras obras do mundo. A enorme escala do projeto e as obras sob as águas turbulentas do Mar do Norte tornaram o desafio sobre-humano desde o início. Uma série de docas e ancoradouros foram construídos. Dispondo apenas de tecnologia primitiva, o trabalho torna-se quase que totalmente braçal. No auge da construção, até 7.000 operários estão residindo no canteiro de obras, em alojamentos construídos ao longo da costa. O tamanho da operação é inacreditável. 105 balsas, 72 rebocadores e 73 barcas são usadas para transportar materiais no canteiro de obras. A construção tem início depositando-se argila em mar aberto. À medida que se aproxima da superfície, a trincheira é preenchida com areia e coberta com mais argila. A superfície da estrutura é então reforçada com uma estrutura entrelaçada de madeira de salgueiro. É um trabalho extenuante. Na seção submersa, a estrutura é reforçada com rochas importadas, colocadas uma a uma à mão. A obra não é interrompida nem com a subida da maré. Desde que os operários consigam passar as pedras, o trabalho continua. Quando a água fica muito funda, eles sobem nos barcos com as pedras e continuam. É um trabalho constante e exaustivo. Com força de vontade e muito suor, o dique vai crescendo no Mar do Norte. À medida que o vão fica mais estreito, o fluxo da água que passa pela equipe de construção se torna mais rápido. E com a variação das marés, após algumas horas, ele também muda de direção. Primeiro muda na entrada da água, arrastando os operários numa direção. Depois, com a saída da água, em outra. Mas finalmente, 5 anos após o início dos trabalhos, a última pedra é colocada na muralha, completando uma das maiores barragens do planeta. Ela existe até hoje e é uma das mais longas barreiras marinhas do mundo. Mas esta mega barragem foi só o início do audacioso projeto de engenharia holandês. A segunda fase contou com outra habilidade dos holandeses, a recuperação de terras. Sem o perigo de inundações, novas terras já podem ser recuperadas próximas às margens do lago artificial. 36 anos após o término da barreira, eles já haviam recuperado 1.600 quilômetros quadrados de terra. Com a costa norte da Holanda agora protegida pela barragem gigantesca, os holandeses pensaram que podiam tirar os olhos do oceano. Estavam enganados. Fim de janeiro de 1953. Uma tempestade para a qual ninguém está preparado se aproxima. Em alto mar, uma onda gigante começa a se formar. Quando os ventos fortes sopram sobre a superfície do mar, empurram um crescente volume de água diante deles. Esta onda ganha força e cresce a caminho do litoral. Quando chega à praia, pode ter mais de 7,5 metros de altura e engolir tudo em seu caminho. A maior parte da população dormia tranquilamente em suas casas, não havia previsão de inundações. Quando a onda atingiu o litoral sul,
As barreiras antigas e enfraquecidas não resistiram e o Mar do Norte invadiu o continente com toda a força. O dique desabou e, no escuro, a água avançou como um rolo compressor na nossa direção. E a única coisa que meu pai pôde fazer foi voltar para casa, fazer um buraco no telhado por dentro para podermos sair. Ficamos sentados lá por umas 6 ou 7 horas. 67 diques foram destruídos, rompidos em 400 lugares e o mar avançou vários quilômetros adentro. Mais de 200 mil animais de criação morreram afogados pela água que invadiu o campo. 1.835 pessoas morreram, presas em suas casas ou tentando nadar nas águas geladas. 72 mil pessoas foram evacuadas, milhares ficaram desabrigadas e tiveram seu ganha-pão destruído. Passaram-se meses até que o último vão fosse fechado. Mas ficou claro que as defesas antigas e simples não podiam mais proteger o país do desastre. Uma nova estratégia de proteção contra enchentes foi proposta, o chamado Projeto Delta. O Projeto Delta era um conceito extremamente ambicioso. Esse projeto se propunha a construir uma série de muralhas defensivas que bloqueariam os estuários ao sul. O objetivo era encurtar a vulnerável área costeira em 780 quilômetros e conter o mar definitivamente. Uma série de muralhas de concreto foi construída para fechar as baías mais vulneráveis. No entanto, 14 anos após o início da construção, uma descoberta devastadora ameaçou a existência de todo o projeto. A vida marinha atrás das novas barreiras estava morrendo. O bloqueio do oceano impediu o fluxo da água salgada, dizimando a fauna marinha. A construção também estava acabando com a altamente lucrativa indústria de pesca e frutos do mar, e isso não poderia acontecer. Moradores locais e membros da indústria pesqueira fizeram então um protesto ambiental. Nunca na história um projeto de engenharia dessa escala havia mudado de rumo na metade do caminho. Mas os planos existentes foram descartados e um novo desafio foi lançado aos projetistas: criar uma barreira flexível que pudesse segurar uma onda gigantesca a qualquer momento, mas que também permitisse a passagem de 1 bilhão e 100 milhões de metros cúbicos de água para o estuário a cada maré alta. A solução foi tão simples quanto revolucionária. A barragem sólida tradicional foi abandonada em favor do novo conceito de barreira elevadiça. É um sistema com 62 comportas de aço, suspensas entre enormes blocos de concreto. Normalmente, as comportas ficam abertas, permitindo a passagem livre da água. Mas quando existe a ameaça de uma onda gigante, elas podem ser abaixadas com o toque de um botão. Assim, as pessoas e as terras atrás delas ficam protegidas de inundações. Os ambientalistas, a indústria pesqueira e os sobreviventes da inundação de 1953 aprovaram a nova solução tecnológica. Em 1979, teve início a construção do sistema. A barreira precisava ficar totalmente estável em meio às fortes correntes e diante dos deslocamentos da areia do leito do mar. Com a utilização de um enorme tanque de ensaios, foram realizados inúmeros testes para calcular as forças que as ondas exerceriam, porque qualquer movimento significativo na estrutura poderia alterar o alinhamento e provocar o travamento das comportas, tornando-as inúteis no caso da aproximação de uma onda gigante. A velha técnica de usar madeira de salgueiro trançada para conter as superfícies submarinas foi a inspiração para uma nova solução de alta tecnologia. Colchões gigantes de plástico foram preenchidos com cascalho e desenrolados ao longo do comprimento da muralha, usando barcas especialmente construídas. O resultado é um carpete em camadas com 200 metros de largura e 36 centímetros de espessura, criando uma fundação regular e sólida para a nova barreira.
Em seguida, era preciso fazer pilares fortes o bastante para permitir que 62 enormes comportas de aço fossem instaladas entre eles. Eles teriam de suportar um peso de até 500 toneladas, além das conhecidas e imprevisíveis ondas gigantes. A solução foram estes monólitos ocos de concreto com 12 andares de altura, combinando força com flutuação. Eles foram feitos em docas secas especialmente construídas. Cada um deles levou 1 ano e meio para ser produzido e mais de 30 pilares eram feitos simultaneamente. Depois de terminados, a doca seca foi inundada para que todos os 65 pilares flutuassem até suas posições. Cada um deles teve de ser posicionado com uma precisão de centímetros. Isso foi feito com o uso de uma embarcação especialmente projetada em formato de U chamada Ostrea. Ela tem um motor de 9.000 cavalos e capacidade de erguer 10.000 toneladas. É uma grua flutuante sem igual. Depois de posicionado, o pilar é baixado até o leito do mar. Depois de terminada a barreira, o toque final foi a adição de uma pista de rolamento, que une as ilhas costeiras à nova autoestrada. O resultado é uma barreira que segura o mar, abre caminho para o transporte e é a maior barragem marinha já construída. Rotterdam tem o porto mais movimentado do mundo. Mas esta joia da economia holandesa também é o calcanhar de Aquiles do país. Bloquear as rotas de navegação com defesas contra enchentes seria um suicídio econômico. Mas se uma onda gigante invadisse esse canal de 360 metros de largura, ela ameaçaria o centro industrial da Holanda, colocando milhões de vidas em risco. Então, como numa escala tão grande, é possível deter a fúria do Mar do Norte sem impedir o trânsito de navios? Mais uma vez, os holandeses criaram uma estrutura extraordinária que surpreendeu o mundo da engenharia. Eles tiveram a ideia de construir estruturas grandes e flutuantes, que pudessem flutuar até sua posição e ser travadas rapidamente. É um feito inacreditável. E um grande crédito à engenharia que algo assim pudesse ter sido feito. Eu duvidava, assim como muita gente duvidava também, que os holandeses fossem capazes de fazer isso. A ideia de criar duas comportas flutuantes gigantes é ao mesmo tempo engenhosa e ousada. Normalmente elas ficam abertas e não atrapalham os navios, mas em caso de perigo, as comportas ocas podem girar rapidamente até se fecharem. Como flutuam, as comportas gigantes sofrem um estresse menor. Quando é preciso, válvulas na seção inferior das comportas são abertas. Elas se enchem de água e afundam, fechando o canal no momento em que uma onda gigante se aproxima. Mas para a estrutura funcionar, as comportas devem baixar em uma superfície plana. O desafio é que, à medida que as comportas se fecham, o vão livre diminui e a água flui mais rápido, ameaçando destruir as fundações. Assim, os projetistas decidiram construir seu próprio leito. Esse foi talvez o aspecto mais espetacular de todo o projeto. Eles cavam mais fundo que um prédio de 2 andares e em seguida recompõem o solo com camadas de areia, cascalho e pedras, até que uma fundação perfeita esteja no lugar. As camadas permeáveis permitem que parte da água passe por elas, reduzindo a força do fluxo sob as comportas, evitando que a fundação seja elevada pela água. Em seguida, 64 blocos de concreto de 630 toneladas cada são encaixados em cima da fundação, formando uma borda sólida. Quando as comportas não estão em uso, esta borda fica enterrada em lodo. Mas quando as comportas baixam, o fluxo da água que fica comprimido e que passa por baixo das comportas que estão se fechando as deixa limpas, criando uma forma perfeita e impermeável.
Com o projeto terminado, tem início a construção da enorme estrutura, em que equipes trabalham dia e noite para terminar esta defesa crucial. As bases para as dobradiças das comportas são fundamentais para a estrutura. Juntas, elas são capazes de suportar uma força de 70 mil toneladas, e isso será necessário diante das piores tempestades. As juntas circulares foram feitas em uma das maiores fábricas de aço da Europa. Elas chegaram ao local pelo mar e foram encaixadas em suas enormes bases de concreto. Os suportes, feitos com tubos de aço de até 9 centímetros de espessura, são montados no local, seção por seção. São necessárias 160 horas para soldar cada junta. A força inteira do braço depende da solda mais fraca. Depois de terminada, cada comporta tem quase o mesmo comprimento que a Torre Eiffel. Esses braços de 300 metros são a parte final do mais complexo sistema de proteção marinha já construído. O ponto alto de todo o projeto é o sistema de apoio à decisão, controlado por computador, chamado de POS. Somente este computador pode decidir se as comportas devem ser fechadas. Ele recebe informações constantes sobre o clima e a altura das ondas de navios no mar, boias remotas e estações meteorológicas. A decisão para fechar as comportas está totalmente nas mãos do computador. Cabe a ele decidir por que um ser humano, sobretudo um que tem a família ou casa do outro lado da barreira, pode agir de forma diferente. Se você acha que a maré está alta demais e que vai inundar sua casa, você vai fechar a barreira. O computador não. O povo da Holanda sempre usou tecnologia de ponta para superar as enormes forças que ameaçam sua existência. As barragens, diques e comportas gigantes do Mar do Norte são o maior exemplo de suas habilidades na engenharia. Não há povo na Terra mais criativo e experiente no gerenciamento hídrico. Mas eles também sabem melhor que ninguém que não podemos subestimar a natureza. Por enquanto, eles dominaram o feroz Mar do Norte. Mostraram coragem e engenhosidade. Mas talvez a maior lição aprendida é que, ao competir com a natureza, não devemos sempre jogar para vencer. Versão Marshmallow São Paulo.